Pessoal, boa tarde. Eu estava comentando que essa nossa palestra é a palestra sobremesa. É aquela que você come rapidinho para poder dormir. Então, por favor, tenta ver se você acorda do lado, para que o do lado acorde você, tá bom? Quando a gente fala em verdadeira religião, nós pensamos em falar de uma religião, de uma super religião, ou procuramos fazer ou procurar adjetivos que possa nos trazer uma ideia superior dessa religião. Mas o Baldi trata a verdadeira religião de totalmente diferente. Ele mostra que a verdadeira religião não é um conceito e muito menos uma reunião de conceitos ou de práticas, mas é um desenvolvimento interior. Então a verdadeira religião não é algo que a gente possa encontrar. A verdadeira religião é algo que a gente acha dentro de nós mesmos. Então, em determinado momento, todo esse processo surge em nossa alma. Então, não adianta nós falarmos, minha verdadeira religião, minha religião é Deus, minha religião é o amor. Porque, na verdade, não é conceito. É um processo interior de descoberta íntima, onde nasce essa religião, onde nasce essa verdadeira religiosidade, onde nasce essa visão da verdade. E é o que nós vamos ver aqui. Então, na verdade, nós vamos fazer uma viagem em torno da verdadeira religião. Vamos lá. Está todo mundo vendo, ouvindo? Precisa apagar a luz para não incomodar o sono? Ou tá legal? Tá bom? Em Descida dos Ideais, e nós gostamos sempre de trazer a fonte, a página, para poder facilitar a pesquisa, ele diz o seguinte: dissemos que a função das religiões é de fazer descer os ideais à Terra, introduzindo assim e antecipando, num plano evolutivo inferior, as leis de um superior, para fazer ascender a humanidade até ele. Então nós sabemos que o homem só tem 3 caminhos a escolher: a filosofia, a ciência e a religião. São os 3 caminhos que trazem até o homem o conhecimento da verdade. O Baldi diz o seguinte, que nós poderíamos sintetizá-las em 3 grandes árvores. Uma árvore que seria a árvore da ciência, que representa o esforço do homem. A outra árvore que significa a árvore do budismo, com todos os conceitos orientais, que representa a ascensão do homem ao paraíso. A ciência, a transformação da terra em paraíso pelo próprio esforço do homem. E o cristianismo, que significa a descida do céu até o homem através da revelação. Então, consequentemente, as religiões antecipam em muito a determinadas revelações ao homem, trazendo o ideal de um plano superior para um plano inferior. Consequentemente, como mostra o Baldi, esse ideal é torcido. Esse ideal é conforme a mente de cada um de nós, e principalmente do conjunto da humanidade, sofre interferência do nosso campo mental. Por quê? Porque nós só podemos captar a verdade a partir da nossa própria mente. Como a Adelaide mostrou aqui. E como as nossas mentes, a nossa forma de ser, a nossa forma mental podem ser classificadas em 3 grandes grupos, consequentemente, cada grupo vai captar essa verdade de uma maneira. Vai captar esse ideal de uma forma. E aí é que surge a distorção do ideal, do qual muitas vezes permanece por século. Mas isso permite o ideal permanecer na Terra para ser aplicado posteriormente. É o que nós estamos vendo hoje. O renascimento do cristianismo, não pelos conceitos acumulados ou pelas práticas desvirtuadas, mas pela própria evolução do homem. Vamos lá? Os egocentrismos separados, filhos da rebeldia, têm de fundir-se para colaborar em unidades coletivas, sempre maiores, até reconstruir a organicidade do todo, voltando ao sistema. Outra razão das práticas religiosas é exatamente essa. Dentro do nosso egocentrismo egoísta, nós fomos mantendo separados uns dos outros. Dentro das igrejas, dentro dos templos, nós começamos a nos unir de novo, na tentativa de realizar um trabalho, por menor que seja, em prol do próximo. E, consequentemente, nós vamos nos unindo novamente, em unidades para a formação do todo. Então, dentro da prática religiosa, dentro das religiões que são transitórias, que são invenções e distorções do próprio homem, nós temos também a possibilidade
de exercer em conjunto uma ação que há de nos facultar o desenvolvimento para a verdadeira unidade. A unidade que nos espera, que é aquilo que o Baldi chama do todo uno Deus. Ou seja, o nosso retorno ao sistema, que é todo ele orgânico, todo ele funciona em conjunto. Tanto é verdade que Jesus resumiu todas as leis em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a lei que resume tudo, porque essa é a lei do sistema. Quando nós deixamos de amar a Deus por própria opção, deixamos o sentido da obediência e nos afastamos da divindade, nós também nos afastamos do próximo. Por isso que se nós formos pegar lá no início, que é o início para o nosso entendimento do Big Bang, nós vamos ver que todas as partículas se afastam uma das outras. E esse afastamento continua, à medida que nós vamos recuperando a nossa consciência e chegamos na fase hominal, que é a fase que nós estamos agora, nós vemos que nós somos separados uns dos outros, nós vivemos em luta um com os outros, que os nossos elos de amor são frágeis. E é justamente dentro do campo da religião, dentro do campo do trabalho, que é só aquela seita prega, dentro do desenvolvimento, que nós vamos conseguindo nos reorganizar em unidades coletivas. Para que a gente volte à noção interior que já temos e que nós estamos em busca de desenvolvimento, de que um com o outro nós, na verdade, fazemos parte de um todo. E estamos ligados um com os outros eternamente. Vamos lá? Há uma outra religião mais profunda dentro da religião que supera todas as formas e sem a qual nenhuma religião é válida. Todas as religiões, sejam elas quais forem, é como o Baldi diz, todos servem o mesmo Deus. As religiões cristãs seguem os mesmos ensinamentos do Cristo e todas vivem em briga uma com a outra. Por quê? Porque o egocentrismo, ele inicia primeiro, a primeira forma é o egoísmo, que é o amor a si mesmo. Nós já discutimos isso em outros encontros. Quer dizer, o amor a si mesmo para nós é tão importante que Jesus, para dar exemplo de amor, falou assim, amar o próximo como a si mesmo. Porque para falar com o egoísta não tinha jeito. Ele podia chegar e falar assim, ama. Ele vai amar como? Ele fala igual você ama você. É o único jeito. Por quê? Porque não tem outro campo para poder comparar. Então o egoísmo é a primeira noção de amor, o amor a si mesmo. Mas à medida que nós vamos formando coletividades, esse egoísmo vai passando. Então a nossa família, por pior que seja, a gente critique ela, é melhor que a dos outros. Aí nós vamos passando para isso. Nosso time, Deus me livre de falar do nosso time, é o egocentrismo aplicado dentro do campo social. Depois nós vamos para a nossa religião. Então a nossa religião é superior à dos outros. A gente até fala, não, todas as religiões são válidas. Mas lá dentro a gente completa, a minha é melhor. Né? Porque a gente tem certeza que a nossa é que realmente nos traz a verdade. A dos outros, coitados, ainda estão no caminho. Certo? Por quê? Porque nós vamos passando esse egoísmo para aquilo que nós somos afinizados. Tá claro? Se perguntar no final do encontro, vai falar o quê? Foi o melhor encontro, porque o nosso encontro sobre o balde é a verdade pura. Né? Por quê? Nós vamos achar que aqui nós encontramos algo bem superior. Porque nós vamos passando esse egoísmo para onde a gente palmeira, para onde a gente caminha, por onde a gente vai. E é dentro dessa forma que nós vamos dilatando esse egoísmo, até que ele se transforme no amor, e esse amor verdadeiro possa amar a todos como Jesus nos amou. Ok? Por falar nisso, alguém já dormiu? Por favor, gente, não faça isso comigo. Porque o Gilson me deu essa palestra para fazer depois do almoço, você vê que ele é meu amigo, né? Ele falou que foi por amizade. Há uma religião de superfície, feita de práticas, formal, sancionada forte, triunfante, organizada e em marcha como um exército. Ou seja, para fazer prosélitos, para dinamizar, para falar aquilo que nós estamos falando aqui agora. Minha religião é superior aos outros. Aquilo que está na minha religião é muito melhor e muito mais completo. E assim vai. Tanto é verdade que dentro das próprias religiões brigam um para o outro. Ah, não, a interpretação que eu tenho, por exemplo, da doutrina espírita é A, a minha é B, e se brigam um com o outro. Justamente por isso, porque é a religião de superfície. E há uma outra religião, sem clero, sem autoridade, pobre, sofredora, simples,
forte apenas por uma fé imensa e vitoriosa no céu. Ou seja, existe uma outra religião. E eu acho interessante o Baldi falar o seguinte, olha, sem clero, porque ela é interior. Sem autoridade, porque é a autoridade da própria consciência. Pobre, então não gera recursos. O Baldi diz o seguinte, que na terra, o santo que vem à terra, quando ele está na terra, ele é altamente condenado. Quando morre, o involuído olha e fala, nossa, aí tem uma chance de ganhar alguma coisa. Aí ele vai e começa a adorar o santo, porque ele aproveita e vende e ganha. E é exatamente isso que a gente vê. O santo, enquanto está vivo, coitado. Na hora que ele morre, era um santo. Aí se forma igreja em torno daquele santo. Vende livro em torno daquele santo. Vende até o santo do santo mesmo. Faz ele em miniatura e vende. Ou seja, na hora que ele vê que tem uma chance de explorar, aquele santo passa a ter valor. Está claro? Esse é o nosso mecanismo. Matamos os santos. Jesus mesmo já disse, ô Jerusalém, vós que matais os profetas. Certo? Por que nós fazemos isso? Enquanto ele está vivo, ele não é reconhecido como santo. É como diz o Baldi, um ingênuo, um bobo. Está lá, coitado, escrevendo seus livros. Quem é que vai ler aquilo? Depois que ele morre, não, tem uma chance de ser explorado. Aí ele passa a ser divulgado. E ele passa a ter importância. Por quê? Porque ele passa também a ser, dentro do campo ideal de uma mente ainda não desenvolvida, um meio de ganho. E é por isso que é pobre. Essa verdadeira religião é pobre, que ela não tem nenhuma manifestação externa. Olha, por exemplo, o que o Baldi fala em relação a São Francisco. São Francisco vai lá, coloca como norma, como meio, a obediência, a pobreza, a castidade, e forma então uma ordem. Na hora que essa ordem é formada, isso aí continua entre aqueles que fazem parte da ordem, mas a ordem se torna milionária. Individualmente, se conserva aquele plano que foi dado inicialmente pelo santo, mas a ordem em si se torna milionária. Exatamente aí. Então ela é pobre, não dá recurso, não gera, é sofredora. Por que é sofredora? Porque ao olhar o mundo se sofre. Por aquilo que se vê, pela incompreensão, pelas trajetórias que está se vendo. E sofre também porque é uma descoberta interior. E aquele que mais sobe é aquele que mais enxerga as próprias mazelas. E quem enxerga as próprias mazelas sofre muito. A gente acha que a vida do santo ela é calma, ela é pacífica. Ai, que bom. Não. Ai, que sofrimento. Eu costumo dizer que a vida dos santos é um inferno. Por quê? Porque quanto mais sobe, mais você desce nas profundezas do seu inconsciente. É os dois passos. Você sobe no superconsciente, mas também você desce onde estão os planos de suas mazelas. Porque, na verdade, a interiorização é autoconhecimento. E autoconhecimento não só é a descoberta das potencialidades latentes, mas é a descoberta também dos erros milenários que nós carregamos. E isso vai surgindo na alma espontaneamente. Então é um sofrimento muito intenso. Vamos lá. Se descermos os graus e tempos mais evoluídos da humanidade, encontraremos aí o politeísmo. Deus estava fragmentado também como concepção. Olha só, nós estudamos aqui hoje, teve várias palestras sobre esse assunto. Então, se nós pegarmos, o Baldi, quando fala da queda, ele fala assim, é como se um espelho quebrasse. O espelho da unidade quebrasse parte desse espelho. Ou seja, viramos fragmentos. Nós somos os fragmentos. Esse eu que a gente chama aí é o eu fragmentário. O eu que está separado do todo, o eu que não percebe o todo, o eu que dorme. Está claro? Então esse eu, nós estamos em fragmentos, nós estamos fragmentados. E como a nossa mente é a única mente capaz de perceber os fatos e perceber a realidade e ter como único elemento de pesquisa, a primeira coisa que a gente foi é colocar essa fragmentação também em Deus. Então nós criamos a ideia politeísta, porque era a visão fragmentária do eu transformada em Deus, porque toda visão que nós temos de Deus é antropomórfica, ou seja, é uma visão que parte de nós mesmo. Por isso que nós separamos, olha, a noção que a gente tinha de Deus no sentido do monoteísmo, qual que era? Que Deus estava separado da sua obra,
Porque tudo que a gente cria está separado da obra. Você vai lá, faz uma casa, a casa não está em você. Você vai lá, constrói um carro, o carro não está com você. Sempre separado, é você e o objeto. E nós passamos isso para Deus. E a nossa noção de Deus inicia no politeísmo, exatamente pela fragmentação da nossa consciência. Mas deu-se a superação na unificação, passando ao monoteísmo. E você pode olhar que a primeira fase do monoteísmo é o monoteísmo do Deus rigoroso, do Deus severo, do Deus vingativo, que é aquele Deus que a gente observa em Moisés. O Balde, quando faz esse estudo, ele fala, Moisés, quando desceu do monte, ele traz a tábua da lei, trazendo os 10 mandamentos, e entre eles está lá, não matarás. E para que esse mandamento fosse obedecido, ele matou 10.000. É um contrassenso, mas naquele nível de consciência, como mostra, o Balde está correto, porque naquele nível de consciência, só o mais forte é capaz de dirigir. Agora que nós estamos no nível da razão, a gente fala assim, o mais inteligente é capaz então de dirigir. Então o mais inteligente que a gente procura, não importa se esse mais inteligente também é astuto, esse mais inteligente também é um delinquente. O importante é que tem inteligência, inclusive, para delinquir. Agora nós estamos caminhando para uma fase de retidão, que é o que nós estamos procurando. Inteligência sim, mas inteligência aplicada dentro de um campo de ética, dentro de uma ética superior, dentro da ética do espírito. Mas deu-se a superação do monoteísmo, mas não basta. O politeísmo está para o monismo, como este, o politeísmo está para o monoteísmo, como este para o monismo. Então é a visão monística de Ubaldi. Ou seja, não é Deus só no sentido, como a gente vê lá do politeísmo, não só do monoteísmo, mas do monismo. E quem vê, qual é a visão mais simplificada do que o Ubaldi chama de monoteísmo, de monismo? Vamos lá. As diferentes almas individualizadas são fragmentos do espírito e constituem cada individualidade decaída em toda forma existente. Essa é a maior visão que o Ubaldi tem sobre o monismo. Nós somos um. Paulo de Tarso já falava, o espírito é um. Tem um livro novo aí do Amit Goswami, Física da Alma, em que ele mostra pelos conceitos da física que o espírito é um só. E ele não consegue mostrar na teoria como é que o espírito, sendo um só, ele reencarna. Porque falta a ele a visão da fragmentação e da queda que o Ubaldi nos traz. Ele tem até a noção da queda, através das religiões orientais ou dos filósofos orientais. Mas ela é incompleta. Ela não traz um plano geral, como a gente vê na obra de Ubaldi. Então nós somos um só. Quando Jung descobriu o inconsciente coletivo, ele na verdade descobriu o campo onde nós florescemos. Então essa individualidade que a gente chama de eu, e a gente confunde ela com espírito, é apenas a individualidade patológica, separatista, que tem origem no orgulho. Por isso que Jesus foi tão claro. Você só poderia ir até ele quem negasse a si mesmo. Não é negar o espírito, mas negar o ego, a personalidade, que faz nos ficar separados um do outro. E aí ele mostra, o espírito não é inimigo, oposto à matéria, é a continuação da matéria. É o que nós vemos aqui no cartaz, ó. Energia, espírito e matéria. Ou seja, a matéria e o espírito não são substâncias diferentes, são substâncias em estágios diferentes de expansão. A matéria é energia congelada, a energia é espírito congelado. E o espírito nós podemos dizer que é o Deus congelado. Então, na verdade, matéria, energia e espírito é a mesma substância em estádios diferentes de expansão e de dinâmica. Certo, gente? Tá certo ou não? Acorda aí. Quem dormiu aí? Olha lá. Acorda, isso, acorda, espreguiça. Todo mundo. Agora mesmo eu vou fazer uma meditação igual nós vimos aqui, em pé. Só pode sentar quando a palestra acabar. Então, por favor, acorde. Isso, ajeita o óculos. E não adianta pensar, esse gordo vai falar até quando? Fique calma aí.
Firme? Bora. Passar para cá. Tapando a Adelaide, né, Adelaide? Ficando na sua frente. Agora, como é que é o mundo interior de alguém que começa a alcançar essa verdadeira religião? Que tem essa religiosidade do espírito, que começa a achar esse mundo. Como é que é esse mundo interior? Olha aqui que o Balde fala. Gerador de vibrações não é somente o mundo exterior, mas também o mundo interior. Então nós temos dois mundos que geram vibrações. O externo, que é aquele que a gente vê pelos órgãos do nosso sentido, mas existe o mundo interior. Nós inicialmente, a queda é a representação daquele que passou a se alimentar do mundo externo. Então naquela figura de Adão e Eva, quando a cobra vai e oferece para Eva, que é o símbolo da dualidade, a maçã. Ou seja, o espírito passa a se alimentar das coisas externas e deixa de se alimentar das coisas internas. Por isso que a gente fala que Deus está dentro de nós. E nós deixamos de nos alimentar de Deus. E passamos a nos alimentar das coisas externas. Você pode olhar que as coisas externas causam muito maior furor entre nós do que qualquer outra coisa. Desde as coisas externas materiais, até as imagens que a gente cria para os outros gostar da gente. Que eu costumo dizer que a gente é camelô de nós mesmos. Nós somos um Silvio Santos que vende a própria imagem. Olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou isso, olha como é que eu sou aquilo. Certo? E criamos essa imagem nas pessoas, e as pessoas acham que você é aquilo, e você acredita que você é aquela mentira que você vendeu. E você passa a achar que você é o máximo. Esquecido que você que vendeu aquela imagem. E, consequentemente, você vive dela. Tá claro? É como se fosse um baú da infelicidade. Porque, na verdade, você cria uma ilusão e acredita nela. Tá claro? Vamos lá. Um tipo de personalidade madura foge como se for um projétil do campo das trações terrestres e se atira no espaço infinito. Ou seja, quem está maduro quer cair fora. Se você vê tanta infelicidade do mundo, né? E a gente comenta muito, esses políticos, não é assim que a gente fala? Esse mundo está muito violento. Esse mundo está terrível. E esse mundo é você. Você é da mesma espécie. Né? Você fala assim, esse político ladrão, dá uma chancinha para você ser. Não é assim? Você fala assim, nossa, como os outros têm coragem de matar o outro. Muitas vezes você está matando a sua companheira ou seu esposo dentro de casa. Matando de infelicidade. E até está pensando, quando essa cobra vai morrer, meu Deus, para ficar livre. E você não vê absolutamente nada disso. Você não percebe isso, que nós fazemos parte desse todo. Que nós estamos inclusos nele. Não adianta olhar para o mundo e recriminá-lo. Porque isso é próprio do evoluído. Olha lá na figura de Adão e Eva, como nós falamos há pouco. Na hora que Deus chega e fala, Adão, foi a Eva. Aí chega Eva, foi a serpente. Né? Que todo mundo joga a culpa em todo mundo. E essa é a maneira que a gente faz. Qualquer coisa que acontece, o outro. Nunca é nós mesmos. Tá claro? Então, se você quer sair desse sofrimento, arruma sua mala e evolui, meu filho. Existe solução sim para a dor. É a evolução. Se ela te incomoda, cai fora desse mundo. Faz a mala e evolui. Mas lembra que o mundo primeiro vai te torturar. É a única forma de encontrar a felicidade. É a evolução consciente. A potência da vida interior dos santos nos mostra que a essência da religiosidade está no espírito, na vida interior. Olha que coisa fantástica. Quando o homem envolvendo atingir e fizer sua essência, então cairão todas as divergências que divide e todas as diferenças de superfície encontrarão a unidade no profundo. Ou seja, somente a evolução é que pode levar à verdadeira religiosidade. Então a verdadeira religião é algo que a gente alcança. Não é algo que a gente pode tocar com o intelecto. Então a verdadeira religião só vai nascer porque ela é uma potência da vida interior. Então não tem como você alcançar a verdadeira religião através de livros, ou através de leitura, ou através de raciocínios, ou através de práticas religiosas.
só existe uma maneira. É uma potência interior que você só alcança pelo próprio processo evolutivo. Assim, se as religiões passam, a religião jamais passará. Porque as religiões, na verdade, representam formas transitórias, inventadas pelo homem para que o ideal possa se manifestar e determinada parcela da verdade possa ser conhecida. É por isso que elas passam. Onde é que estão as religiões de Roma? As religiões da Grécia? Todas passaram. Assim como as formas atuais de religião também irão passar, sejam elas quais forem. Para os orgulhosos vão achar, a minha não. A minha não passa, não vai passar também. Até que você encontre dentro de você esse potencial íntimo, essa essência, essa religiosidade real, que aí sim você há de descobrir a verdadeira religião. Essa nunca mais passa. Krishnamurti tem uma passagem muito interessante, que os alunos e os professores dele se reúnem e perguntam, Krishnamurti, o que você quer? Qual a religião que você quer que ensine em nossas escolas? Ele fala, nenhuma. Mas eu quero que todos os alunos que participem dela saiam daqui com a maior religiosidade possível. É isso aí. A evolução leva cada vez mais a sentir Deus não apenas transcendente, mas também imanente, até que o indivíduo espiritualizado sinta a presença dele não somente em si, mas em torno de si. Nós já tivemos a aula sobre Deus imanente e Deus transcendente. Então Deus é sempre transcendente em relação à sua criação. E aqui entre nós ele é sempre imanente. O que é o imanente? É aquele que procura o transcendente, que faz então o processo de evolução. Então Deus está presente conosco, como diz o Balde, sofre, agora mesmo nós vamos ver isso, está em nossa vida e a gente não escuta. Por isso que está lá nos evangelhos, desperta tu que dormes. Porque a gente não vê. Nós não saímos do sistema, nós estamos mergulhados no sistema e nós não vemos, porque a gente só vê um ser que somos nós mesmos. E esse ser que a gente vê, ele está composto, ele está fabricado conforme a nossa ilusão. Porque o dia que a gente vê a nós mesmos, nós passamos a ver a Deus. Que é esse Deus imanente que dirige toda a criação. Então se descobrirá que Deus está em toda parte, que seu templo é o universo e a alma, e que o seu altar pode ser o coração do homem. Essa é a verdadeira igreja. Nós fizemos essa representação e já falamos muito sobre essa imagem aqui. Então o Balde fala o seguinte, que o ser, o verdadeiro ser, é composto de substância divina mais individualidade. Essa substância divina é eterna. Como diz lá em Deus Universo, se houve alguma criação, a criação foi a individualidade. Porque quando a gente fala em criação, nós estamos fazendo um método didático. Porque nós não podemos falar em criação em relação a Deus. Porque criação pertence à dimensão tempo. E Deus não cria no tempo. Então, quando eu falo criação, eu estou querendo exprimir didaticamente um ponto de partida para a compreensão da nossa mente. E não que ocorreu assim. Como diz o Balde, Deus sempre pode ter existido em sua fase orgânica. Deus e criatura. Essa ideia de criação é apenas a ideia de um ponto de partida para a nossa compreensão. Porque quando eu falo em criação, eu estou falando em tempo. E Deus não está nem no tempo, nem no espaço, nem na matéria. Ele não faz parte dessa dimensão, ele faz parte da dimensão do infinito, do absoluto. E nós aqui do relativo. Então nós estamos colocando uma qualidade do mundo relativo no mundo absoluto. Mas serve como ponto de partida para a compreensão daquilo que nós procuramos entender. Então ele fala o seguinte, a criatura é formada de Deus, o ser, criatura, filha de Deus, é antes de tudo espírito, constituindo a substância divina que é eterna. Então está aqui, todo ser tem Deus, por isso que fala Deus imanente. Porque a conjugação do ser é substância divina mais individualidade. E substância divina só pode ser pensamento puro. Não esse pensamento que a gente tem, porque esse pensamento aí é matéria, consequentemente transitório. Mas o pensamento puro, que é a substância divina, que faz parte do ser. Então Deus, o ser é Deus mais o self, o si mesmo, que a gente chama de espírito.
o que nasceu não foi a substância, mas a sua individuação pessoal que constitui o ser, que é isso aqui. Então o ser é Deus e o self. Mas tiveram alguns, dos quais a gente conhece um bocado que está aqui, que resolveu achar que não, que o self não aderisse ao Deus. Criou o quê? Criou um ser patológico, que vai formar o aspecto trino aqui, que é o ego. O ego é o pai de todas as personalidades, que vai reencarnar para fazer o processo de destruição da própria personalidade, até que alcance o espírito. Então isso que a gente fala assim, eu sou espírito. Sim, meu filho, latente. Não trabalha não para ver se você vai ser. Então essa busca do ego em busca do espírito, essa é a busca da evolução. Essa é a busca da ascese. Porque esse ser aqui, ó, é o ser egóico, que foi criado na queda, como imagem e semelhança do verdadeiro self. Porque nós só podemos ser co-criadores. Então, quando o espírito caiu, ele apenas copiou o esquema geral do qual fazia parte no sistema, porque não é capaz de criar. É por isso que a gente vê a dualidade, amor e ódio. Então, o espírito era capaz de criar o amor, porque ele estava em queda, mas é capaz de criar uma contraface desse amor, que é o ódio. E assim por diante. Saber, ignorância. Então, verdadeira individualidade, verdadeiro ser, ego. Foi o que nós criamos com a nossa queda, com o nosso poder de criação. E hoje nós estamos desenvolvendo esse ego em busca do espírito, que é a ascese, que é a evolução. Até que nós possamos mergulhar nessa substância divina. Mas lógico, eu separei aqui uma unidade. Essa unidade não existe, porque na verdade seria Deus e todos os selfs juntos. Esse é o verdadeiro espírito. Por isso que nós caminhamos para a unidade divina, como diz Kardec. Por isso que nós caminhamos para o todo uno Deus, como diz o Balde. E dele nós não estamos separados. Tudo bem? Eu vou fingir que eu não estou vendo quem está dormindo. Vou tomar uma água. Quando eu voltar, eu jogo a água em quem tiver. Acorde o seu parceiro. Rusante, acorda. Isso. Todo mundo bebendo água, acordando. Olha o vexame, hein? Imagina, gente, se filma aqui, bate uma foto, tá eu aqui falando, eu que faço um esforço danado para camelô de mim mesmo, e tá os caras dormindo. Já pensou, ainda sai no jornalzinho aqui? Pelo amor de Deus, foto do Congresso. Então, por favor, colabore. Pode ser que você não goste, mas fica acordado, finja. E não vem me dizer que é difícil fingir, não, que eu conheço vocês. Hein? Vamos lá. Agora, olha que lindo esse texto aqui. Esse texto é maravilhoso. É um Deus que a gente não sente, mas é o Deus que o Balde já percebia. Olha o que ele diz. Ele está sempre presente, vivo entre nós, operando ao nosso lado, tomando parte na vida e nas dores dos seus filhos. Não precisa de ministros intermediários hierárquicos para nos comunicarmos com ele. Quando falharmos, falamos de coração aberto e tivermos ouvido bastante sensibilidade para ouvir a sua voz profunda. Ele responde, dizendo-nos coisas maravilhosas, bem diferentes das que dizem os homens. O Deus fala. Deus não está num céu inatingível, Ele está dentro da nossa alma. Ele é capaz de falar conosco. Nós é que não escutamos a sua voz. Ele é uma voz profunda. Você vê o simbolismo do mundo. Já viu? Vamos pegar um exemplo que é muito legal. Você já viu o jogador marcando gol? Ele marca gol e... né? Deus sempre está no alto. Devia marcar gol e fazer assim. O Deus imanente. Agora, se ele comemora falando que Deus ajudou ele, o goleiro devia levantar a mão e falar: ô senhor, que negócio é esse? Por que você não vem cá e me espichou para me pegar a bola lá no canto? Quer dizer, que ideia é essa? É a ideia que nós temos, que Deus nos faz um vencedor. Deus é capaz de nos proteger e deixar o outro. Deus me fez um herói, marquei o gol. Coitado do goleiro. Então o meu Deus é forte. Olha, isso está tão presente em nós, que hoje em dia já tem cultos religiosos que dá ordem para Deus. Deus, eu quero agora. Pode trazer o que eu preciso. Nós já estamos na fase de dar ordem para Deus, não tem mais nem secretária, ordem.
Não é mais nem igual a nossa prece, porque a gente reza instruindo Deus. Deus, eu estou precisando muito de sua ajuda. Meu filho está precisando muito do seu socorro nessa área, o senhor está ouvindo? Deus não sabe não. Né? Deus, eu estou passando por um problema financeiro urgente, Deus. Você instrui para ele, você reza, dá o programa e o que você quer. Não, você já viu como é que a gente faz prece? Você pede o que você quer. Aí quando não dá, ai meu Deus do céu, não sei por que eu tenho essa fé. Não dá resultado nenhum. E a gente quer rápido, né? Porque vai que Deus, né, tem tanto pedido. Vai que ele não defere o nosso. Vamos lá. E no entanto ela é interior. Olha o que sua voz fala, que coisa maravilhosa. Minha religião mais profunda, olha bem, está na profundidade da alma, não é de superfície, não é de raciocínio, não é dessa consciência simplória que nós temos. Não tem forma terrena, não possui nenhum dessas exterioridades próprias da matéria e da imperfeição humana, e que sempre foram as bases de todos os abusos. Mais rápido. O meu altar é a dor. A minha oração é o amor. A minha religião é a união com Deus no pensamento e nos atos. Essa é a verdadeira religião. Quem foi? Eles acordaram bem, volta. Graças a Deus. Acordaram. Oh, que bom. Tudo bem? Gente, já me mostraram a placa de 15 minutos aqui. Por favor. O único cara que não dorme é o que apresenta o tempo. Que devia dormir, né? É o único que não dorme. Pronto? Bora. Não, copia do outro aí, que até é bom que você não dorme. Agora vamos ver como é que os involuídos. Tá claro? Vamos ver como é que os involuídos veem a religião. Como é que ele vê esse negócio aí de mundo interior? Vamos lá ver. Tudo vibra de pensamento e freme de vida em derredor de nós. E nós não sabemos pôr-nos em contato com este maravilhoso universo saturado de Deus. Porque não estamos sensibilizados, não sabemos vibrar em uníssono para ouvir e responder. Então é nós que não percebemos, porque a gente só vê a nós mesmos. Vocês já repararam, gente, que até o pensamento que a gente tem é a nossa voz? Hã? Sempre é nós só nos vemos, só vemos os nossos próprios pensamentos. É por isso que nós não percebemos a presença de Deus em nós. Só quando acontece algo excepcional, a gente chama de milagre. Aí Deus deve olhar assim, meu filho, isso é meu todo dia. E você não percebe. Vamos? Quem tem os pulmões conformados para o meio material não pode respirar na atmosfera rarefeita dos anjos. A evolução conduz a substanciar cada vez mais o culto exterior que é veste com a alma do culto interior. É por isso que de tanto tentar, nós vamos evoluindo, até que a gente chegue nesse culto interior. Quando nós chegarmos nesse culto interior, nós vamos ter o templo de Deus dentro da nossa alma. Aí nasce a verdadeira religiosidade e, consequentemente, a verdadeira religião. Essa daqui também é muito boa. Há quem acredita que a santidade de São Francisco esteve em dormir no chão e vestir-se de saco. E há quem creia que seja possível alcançar a santidade imitando-o nisso. Né? Tem um São Francisco de Assis que, né? Anda assim. Né, irmão? E acha que imitar a forma, tem uns que imitam até mediunicamente. Produz efeitos mediúnicos que vai ter os estigmas na mão. Mas é imitação. Porque, na verdade, o processo é interior, ele não é externo. São Francisco não vestiu de saco porque ele achou, opa, vou aparecer. Não, é um processo íntimo.
Você pode imitar com atitudes externas, pode imitar com atitudes de palavra, pode imitar com atitude de veste, pode dormir no chão, e você não vai passar de um bobo que está dormindo no chão, porque santo você não vai ser nunca, porque é um processo interior. Ele é todo interior. E o balde diz o seguinte: mas sua santidade consistia não nessa última consequência, mas em sua causa primeira. Ou seja, no incêndio espiritual que ardia naquela grande alma e não se alcança com imitações formalísticas. Pode imitar, mas jamais irá transformar o seu mundo interior. Por isso que Paulo de Tarso tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala: sou o que sou. E é isso aí. É o começo do entendimento do próprio mundo interior. O homem normal não está maduro para o culto interior, feito sem atos sensoriais e físicos, o qual para ele poderia desembocar na anarquia do livre exame. Então, se ele começa a fazer, não ter atos nem nada, ele começa a criar cada vez mais ilusões e cada vez mais absurdos. Por isso que muitas vezes dentro das religiões existe disciplina. E as disciplinas estão com base naquilo que pode acontecer depois. Por isso que se criou o inferno. Na religião espírita criou um umbral. Faz isso que você vai para lá. Porque é uma maneira de conter o involuído. E por que a religião, todas elas têm atos externos, têm rituais? Porque todo ato do involuído é físico. Tudo é físico. Então a gente começa a criar um monte de coisa, porque tudo é físico. Nós temos de criar coisas físicas para que a gente possa perceber a presença de Deus. Desde uma simples estátua, faz a estátua lá e ajoelha na frente e fala: ah, meu santo, até as outras criações que a gente faz dentro da nossa mente, dentro da nossa crença. Tudo é físico. Agora essa é boa. Essa o Balde dedicou a esse congresso. Eu lembro que ele, quando escreveu isso, estava pensando na gente. Ninguém pode sair da sua forma mental e conceber mais do que a sua ignorância permite. Foi uma homenagem, eu já sabia. Como várias coisas no livro dele são... Ele prevê. Ou seja, não tem como. A ignorância é o elemento que nos limita. Esse é o campo que nos fecha, é a ignorância. Por isso que ele fala em desenvolvimento da inteligência. Adelaide falou isso aqui hoje, o desenvolvimento dessa consciência. E o que nos trava é a ignorância. Então não adianta, a visão que você tem de Deus jamais é Deus. É só a criação que você fez na sua ignorância. Vamos falar nossa, para não nos incluir. Na nossa ignorância, que permite você criar um Deus dessa forma. Um Deus que cria, um Deus que está ausente da sua criação, um Deus distante, um Deus que não tem contato conosco, um Deus que não age, um Deus que está fora de tudo, e que você tem de dar ordem para ele, que senão não vai entender, porque ele não está aqui nesse mundo. Rapidinho, bem. O índice da evolução são o altruísmo, a disciplina e a ordem. Quanto mais se sobe, mais o indivíduo se harmoniza. Então, olha só, já foi falado na ordem aqui hoje. Então, esses são os índices. Você quer saber em que estágio está? É só olhar o altruísmo, a disciplina e a ordem da sua vida. E quando fala isso, do mundo íntimo. Fala, minha casa é muito bem organizada. Não serve. Ela só é reflexo. Se não tiver esse interior. Evoluindo, não cresce os direitos, mas os deveres. Então os evoluídos falam, opa, se eu evoluir eu vou ter Deus me orientando. Não, você vai ter mais dever, mais coisa para fazer. Mas se ganha em comando, não se ganha em comando, mas em obediência. E é exatamente o que o revoltado não quer, obedecer. A sinfonia da criação não se vê apenas por compreensão, toca-se por percepção. E isso é a sublimidade do êxtase. É uma percepção íntima, gente. Onde existe um ser, lá estou eu, sentindo e vivendo. Eis a verdadeira sensação interior de Deus. Onde tiver um ser, seja ele qual for. A oração. Aqui que é legal. Vamos ver como é que os dois seres oram. Vamos ver.
né? Como é aquele que está na verdadeira religião ora, e aquele que ainda está nas fases da parte física da religião, que é a que nós limitamos, ou que estamos dentro dela. Não basta ter estabelecido as nossas relações com Deus. Vamos lá, mais rápido. É necessário entrar em comunicação com Ele. É necessário a oração. Então o Balde fala que a oração é necessária. A verdadeira prece, a que nos põe em contato com Deus, é a única em que se ouve a resposta e com que se pode estabelecer um colóquio. Olha só que coisa formidável. Eu nunca tive uma prece que eu ouvi resposta. Nenhum na minha vida toda. Eu peço e fico esperando ver se acontece alguma coisa. Mas ele fala que a verdadeira prece tem resposta. E olha o que ele faz mais. A comum é um monólogo, uma exposição de desejos, sem conhecimento de confirmação. Não é a nossa? A gente pede, fala, será que Deus vai nos atender quando? Aí tem gente que fala assim, não, é igual remédio homeopático, demora a curar. A resposta de Deus é assim também, eles acham que é assim. Por quê? Você fala, não, espera. Porque você não tem confirmação. A gente só pede. Ainda orienta para onde Deus tem de agir. Conselheiro de Deus. É igual diz essa piada aí que fala, né? Fala que juiz acha que é Deus. Agora promotor tem certeza que é. Então é a mesma coisa. A gente tem certeza que Deus precisa da nossa orientação. Por isso que a nossa prece é um monólogo. Exposição de desejos. Estamos tão permeados de luta que mesmo quando oramos a Deus, lutamos para cavar favores. E muitos oram apenas porque não podem mandar. Porque se pudesse, está dando ordem para Deus. Vamos lá, vem. A verdadeira prece não se dirige ao exterior, mas ao nosso interior. E que se ela se dirige para o exterior, o faz por concessão à materialidade humana, que tem necessidade desta via mais longa, mas para a alma que evoluiu, vai se tornando irreal, uma ilusão psicológica. Essa prece que a gente dirige sempre para o exterior, porque nós estamos nos alimentando do exterior há milênios. A verdadeira oração, a mais elevada e mais intensa, chega assim a não ter palavra e se reduz a um silêncio de todo ser, em atitude de receptividade e de oferecimento à escuta da palavra divina. Ou seja, a verdadeira oração não é de falar, é de ouvir. Por isso que os orientais têm a expressão que a gente nunca entende do vazio. Você não sabe o que representa esse vazio. Esse vazio é o vazio do eu egóico, é o vazio do pensamento que fala. É por isso que sua voz, quando começa as grandes mensagens, ele fala, esquece, põe de lado todo o teu conhecimento, esvazia-te. Sem esvaziamento do pensamento, não tem como você ouvir. Que você vai querer, você vai desejar. Por isso que o budismo fala que o caminho da dor é o desejo. Não é o desejo que quer a evolução, mas o desejo transitório, preso à matéria. Tudo bem? Estamos terminando, hein, gente? Por favor, mantenha os olhos abertos. Quem está de óculos escuro, coça assim de vez em quando, para mim perceber que não está dormindo. Agora, como é que seria a verdade? Para o evoluído e para o involuído, para aquele que está na verdadeira religião e para aquele que não está, como é que seria a verdade? Vamos rápido que meu tempo está esgotando. Você demora para apresentar a última placa, viu? Em geral, as verdades humanas condicionam-se ao tempo e ao espaço, são verdades de interesse e de partido. Então presta atenção em nós cristalizamos a verdade. Vem uma revelação, nós pegamos aquela revelação, interpretamos a nossa maneira e cristalizamos ela. E passamos a adorar. E achamos que aquela verdade está correta. Não! A
Kardec disse isso, Jesus disse aquilo. Ou seja, a verdade é cristalizada. Ela fica morta no tempo, porque você não é capaz de entender as implicações dessa verdade. Vamos lá. O erro está no fato de que os grupos e escolas pretendem dar um valor universal, eterno, absoluto às verdades particulares que, como tudo na Terra, não podem ser mais do que relativas e progressivas no tempo. Olha, todas as verdades são relativas e progressivas. Elas não são cristalizadas, elas não são absolutas. A verdade não é uma cômoda paralisação em posição estabilizadas, mas é o próprio exaustivo e incessante caminhar ascensional para Deus. Vê que, olha como é que sofre uma alma que pesquisa nesse nível. Por isso que o Balde fala que os livros dele é um amadurecimento espiritual. Ele chega a dizer que cada palavra do livro dele foi escrito com suor e sangue. A gente não entende, fala suor e sangue como? Porque, na verdade, é um amadurecimento interior no encontro da verdade. É a subida dele mesmo para poder ver. E as verdades foram palmilhadas, desde o primeiro livro até o último. E ele ainda deixa claro, eu só vi até aqui. Se você pegar a César Mística, ele está lá X mais 5, ele fala, só vi até aqui. Ou seja, quantas verdades não existem além? Bem rápido. Quem procura seriamente a verdade tem necessidade de ser livre e não presa a pontos fixos e soluções já dadas. Por isso que ninguém entende muitas vezes por que o Baldo não frequentou uma igreja, uma religião. Porque não podia. Isso é ilusão para nós. Ele veio para mostrar a verdade para qualquer culto transitório de verdade. E não para seguir essa ou aquela crença. Por isso que ele ficou completamente só. E foi condenado por todas as religiões. E, no entanto, o que ele queria era amar, proteger, amparar, educar e dar condições do encontro da verdade para todas elas. E todas elas a condenaram. Quem constrói o novo está sempre só. É por isso que a gente tem muita gente do nosso lado. Não construímos nada. Cheio de amigos. Os evoluídos é cheio de... Anda em bando. Agora, coitado dos evoluídos, está sempre só. Grande é a nossa viagem pelos mares inexplorados do conhecimento. Gente, nós estamos longe da verdade absoluta, estamos longe da verdade real. Todas as nossas verdades são transitórias, adaptadas à nossa forma mental. Agora, como será o futuro? Como será a nova era? Nem os que têm menos de 20 vai participar dela. É interior, né, não? Não adianta nem ter menos de 20. A religiosidade do futuro transcende a Terra, o nosso mundo, as suas organizações, e não pode encerrar-se nas formas de uma qualquer particular religião, isolada das outras num clima de divisionismo, pela sua diversa interpretação da mesma verdade, rivais, dispostas a combater umas às outras. É o nosso caso atual. Mais rápido, amor. Essa é a mente nossa. Bom, os sinais dos tempos nos revelam a aproximação de uma nova era para o mundo. Esta será a era da unidade. Isso quer dizer, era do espírito, do amor, da consciência. Então nós estamos na abertura dessa porta. Você viu o Julinho hoje falando, a reencarnação já passando para o campo da ciência. E o Balde vem nos trazer uma visão cósmica das leis divinas. Não está preocupado mais, é igual o Jesus fala lá, que o Julinho até falou aqui hoje. Fala para Nicodemo, mas quando eu falo para você das coisas da terra, você se admira? Imagina quando vos falar das coisas do céu. E o Balde nos fala das coisas do céu. Abrindo para nós, como ele mesmo diz, uma janela para o infinito. Nos mostrando as leis cósmicas. Porque essas leis humanas já vão começar a ser estudadas pela ciência, já estão aí. E ele, no entanto, nos coloca
na visão daquilo que representa o cosmos. Então, quem não tem sede de Deus, quem não tem sede de infinito, quem não tem sede dessa verdade cósmica, não vai achar nada em Ubalde. É melhor ficar onde está. Mas quem já tem, existem respostas para perguntas que você ainda não fez. Ou que você não foi capaz de formular pelo seu nível de consciência. Vamos lá. A religião de substância é somente uma. A ela pertence todos os honestos que creem sinceramente e vivem suas crenças. Sejam católicos, protestantes, espiritistas, teosofistas, maçons, maometanos, budistas, etc, etc, etc. Então a religião de substância não depende da forma exterior das suas práticas. Que a religião, que é revelação minha, e a ciência, que é o vosso esforço, e todas as vossas instituições pessoais se unam estreitamente numa grande síntese. E seja uma síntese de verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a síntese que nós procuramos. Essa é a síntese que nós queremos abraçar. Então vamos colocar as religiões onde a gente possa, os cultos, os locais onde a gente muitas vezes exerce nosso esforço de ascensão, apenas como um ponto de encontro para conosco mesmo. Que só existe uma verdadeira religião, a que você vai achar dentro de você mesmo, à medida que você ascender. Obrigado por tudo. Beijo.